Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Pod Pharma Podcast, esse podcast que está cada dia mais incrível e hoje o papo vai ser interessantíssimo. Eu sou a Tete Cabral e ao meu lado está a Cristólia, tudo bem, Cris? Tudo bem, você? Tudo ótimo! Mais uma semana, começar agradecendo a nossa patrocinadora, a Drogaria Santa Maria, que está com a gente desde o início. Tudo que vocês precisarem, tem 5 lojas em Alfenas, a loja da Vista Grande entrega em Gaspar Lopes com entrega grátis durante todo o dia. E agora, nossa nova loja da Poupe, que faz parte do Grupo Santa Maria aqui na Jesus! Governador Avenida Governador Valadares 144. Então, para quem é aqui do centro, uma localização super fácil, com muita coisa pra vocês. Dá uma passadinha lá pra conhecer a loja, que ela está maravilhosa. É que você já veio no clima da entrevista hoje, né, Cris? Já tá enrolando a língua, já tá tudo diferente, né? Já tá no clima. Já tá difícil até no português. Vamos ver a próxima etapa, gente. Gente, hoje a gente tá com um papo super diferente e tá super em alta hoje em dia. Tem que desenrolar, fluir e se reinventar para poder ter um mercado melhor de trabalho, né, Cris? É um dos assuntos mais promissores e essenciais da atualidade, que é o inglês. Quem é uma pessoa hoje sem inglês? Gente, tudo que a gente vai mexer, aplicativo, Instagram, tudo tem alguma coisa em inglês, série, filme. E muitas vezes, se você está de fora, você não consegue entender, você perde a piada, você não consegue um emprego muitas vezes. Então, é uma coisa muito importante que tem que ser levada a sério. E hoje a nossa convidada Tamires, dona proprietária da Phenom, está aqui para contar pra gente como funcionam as aulas, como ela chegou até essa escola. Tamires, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês, é um prazer estar aqui. Eu agradeço imensamente pela oportunidade, viu, meninas? Muito obrigada. Nós que agradecemos também. Tamires, você é formada em Direito e decidiu seguir para a área do inglês? Isso. Bom, eu sempre gostei muito de inglês, sempre estudei, né? Como estava contando para vocês, meu pai, né, minha mãe nos colocaram, eu e meu irmão, bem cedo no inglês, a gente já sabia que ia precisar. Mas eu escolhi Direito como profissão, mas sempre tive o sonho de ir para fora e falar inglês, né, que eu sabia falar o inglês. Uhum. E eu me formei e fui para o Canadá. E lá, pensando no meu futuro, eu acabei fazendo um curso de como dar aula, porque eu falei, bom, quando eu voltar, se eu não arrumar emprego na minha área, eu dou umas aulinhas de inglês, né? E dito e feito, né, gente? Parece que até já tava ali programando. Acabei voltando e dando aulas de inglês e, por fim, essa história de sempre trabalhar como advogada e dar aula de inglês, no final eu tava muito mais gostando de dar aula de inglês do que ser advogada ou trabalhar com advocacia. Então, por fim, depois de 5 anos ali pelejando após minha formatura, eu realmente decidi que eu não queria mais trabalhar com direito e comecei a fazer letras. E fiz letras pela Unip. Ah, que maravilha. Você é daqui de Alfenas mesmo? Eu sou daqui de Alfenas. E aí você foi embora para o Canadá do nada e resolveu voltar e montar a sua própria escola de inglês. Nem tão assim, nem tão direto assim. Conta pra gente aí como foi. Bom, eu sempre tive o sonho de fazer intercâmbio, porque no ensino médio a maioria das minhas amigas foram. E elas tiveram aquela experiência de prom, aquela coisa de filme americano, sabe? E vai no baile e tal. E, nossa, eu sempre fui doida com a cultura, eu sempre gostei das músicas e queria aquilo. Só que eu tinha perdido a hora já, né? Eu já tinha passado, já tinha feito faculdade, mas ainda assim tinha o desejo até mesmo de ter experiência, de estar morando fora, de ter contato com a cultura. E aí acabou que deu tudo certo depois da minha formatura, né? Eu consegui passar praticamente um ano. Fiquei 8 meses no Canadá e 2 meses e meio nos Estados Unidos. E lá eu fiz esses cursos, né, para aperfeiçoar a fluência, o meu inglês, dar aula. Fiz um curso que era até de business também, que na verdade, viu, gente, não sei nada, tá? Não me perguntem. Foi só, como se diz assim, uma experiência. Mas enfim, queria ter essa vivência sim, porque sempre soube que o inglês era uma coisa muito importante e que possivelmente, assim, não necessariamente dentro da área da advocacia me ajudaria, mas era um sonho que eu tinha, assim, de morar fora em algum momento. Só que eu acabei voltando, né, porque também lá fora é muito legal, é maravilhoso, mas se você não vai realmente com tudo muito bem planejado e não faz essa mudança mesmo, não é tão fácil quanto todo mundo pensa. Então, eu acabei voltando porque, afinal, também eu tinha uma profissão e queria, né, tentar ainda, né, mas o inglês foi mais forte. E aí,
eu voltei e eu comecei a dar aula na escola que eu me formei aqui, que na época era a Number One. E eu fui convidada para ser professora, então fui professora da escola que eu sempre fui aluna e dei aula lá por 8 anos. E sempre, após a pandemia, também quando comecei a dar aula particular, aulas online, mas foi surgindo sim o desejo de ter meu próprio negócio, ficar como não mais funcionária, mas sim ter, né, algo meu. Aí surgiu a Fanon. Aí surgiu a Feno, eles me procuraram, né, fizeram essa proposta, de início não deu muito certo, porque eu teria que abrir uma outra cidade. É uma franquia. Eu teria que abrir outra cidade, porque aqui em Alfenas até já tinha na época. Só que acabou que 6 meses depois a escola que tinha aqui em Alfenas fechou e eles me procuraram novamente, tipo, ó, agora vai dar certo. Aí eu falei, vamos ver então, né? E graças a Deus deu tudo certo e hoje é a realização de um sonho. Tô muito feliz, né? E me vejo muito realizada. Hoje os seus alunos são a maior parte adultos ou crianças? Olha, eu acredito que tá meio equilibrado. Eu tenho bastante adulto, mas realmente tem bastante ainda adolescente e crianças também. Tá equilibrado. A procura tem sido bastante. Hoje o adulto tem procurado muito, né, gente? A gente sabe, como vocês falaram aí no começo, o mercado de trabalho é outro. O inglês não é mais, assim, um diferencial. É essencial. É necessário, é vital, né, quase. Então, tem muita procura de adultos, né? Jovens adultos, pessoas que precisam por conta de emprego, ou que estão buscando uma promoção, ou até mesmo uma mudança de vida, de mudar, né? Ir para outro país, né? Melhorar a qualidade de vida em todos os aspectos, né? E o inglês abre portas. Sim. Você comentou que chegou a dar aula online na época de pandemia. Hoje vocês ainda aplicam aula online ou é tudo presencial? No momento, a escola ainda estamos só no presencial, mas temos sim possibilidade de aulas online. Só no momento ainda não estamos priorizando. A gente prioriza, por enquanto, o presencial. Pela metodologia, né, da escola, o presencial, acredito que seja mais efetivo no aprendizado do que o online nesse momento. Você estava comentando no off que a estratégia das duplas é muito importante no aprendizado. Sim, um aluno, quando ele tem um colega, quando ele está ali imerso na sala com os colegas, acaba criando um ambiente mais confortável do que muitas vezes só o aluno e o professor. Então, por exemplo, o colega comete um erro, ele não vai ficar tipo, nossa, que bom, né, que ele falou, não que bom que ele falou errado, né, mas como se diz, que bom que ele não falou tudo perfeito, porque se eu cometer um erro eu vou ficar com vergonha e vou travar, enfim. Ele começa a se colocar ali num ambiente que se torna confortável porque ele sabe que tá todo mundo na mesma situação, tá todo mundo aprendendo. E o ambiente é um ambiente seguro em que ele pode errar, porque ele vai ver os colegas errando. Então, assim, esse trabalho que a gente chama, né, de peer learning, ajuda bastante as pessoas, principalmente quem tem muito bloqueio de tipo vergonha, insegurança, ver que tá ali na mesma situação, tem várias pessoas na mesma situação e eles vão, como você diz, não, ele erra, todo mundo erra, beleza, eu também posso errar, então bora errar junto. A partir de que idade você aconselha, assim, começar? Que seria bom? Olha, lá na escola a gente pega a partir de 4 anos. E quando eu fiz o curso no Canadá, eles falam que realmente 4 anos é uma idade muito boa. Por quê? Uma criança até 4 anos, se colocada num ambiente em que ela esteja exposta a 4 línguas, ela se torna fluente nas 4 línguas. Porque a criança, ela é um cérebro em desenvolvimento, né? E eles são bem esponjinha. Então, quanto antes começa, mais eles vão absorvendo, é mais rápido. E fora que o processo natural de aprendizagem de uma nova língua é pela fala. Então, a criança, ela vai literalmente aprender falando, e não como nós que fazemos muitas vezes o processo inverso, né, de começar primeiro a ler, a escrever, a escutar e por último o falar, né, e isso dificulta muito a vida, essa que eu acho que acredito que seja a maior dificuldade de muitas pessoas que, assim, já, né, ouvindo vários relatos, já falaram de, nossa, eu nunca consegui aprender, eu sei ler, eu escuto, mas eu não consigo falar. Por quê? Fez todo o processo inverso, Se eu estiver falando, vocês tenham certeza que ou eu bebi, ou só tem eu que vou conseguir falar. Eu sou formada em inglês, gente, mas não sai. Se eu aqui, naturalmente não vai sair, vou enrolar tudo. Não sai nada, mas eu entendo.
Exatamente. Por quê? Porque você, como se diz, internalizou o processo talvez do listening, da leitura, de Eu vocabulário. tenho muita vergonha. Mas exatamente aí pelo fato da vergonha, muitas vezes metodologias que não colocam, não enfatizam tanto a prática, a gente deixa o processo principal, que é o falar, não fala, né? Então, desculpa, meninos. Imagina. A dinâmica é diferente para criança e para adulto? Sim, criança gosta de aprender brincando, né, gente? Então, assim, desculpe. Quanto mais lúdico, mais rápido o aprendizado. Então, para a criança aprendendo brincando, associando com historinhas, ela vai aprender bem mais rápido. Vamos aproveitar, gente. Hoje é um dos patrocinadores que, assim, a gente ama receber. O Hortifruti da Avó mandou saladinha de fruta. Eu avisei os meninos que eu não tava muito bem, que eu tava precisando das minhas vitaminas diárias. Então eles mandaram, olha, aquela salada de fruta com tudo que a gente precisa. Lembrando que é uma ótima opção para levar no lanchinho da escola das crianças, até pra gente mesmo, né, que não come direito. Nossa senhora, eu tô apanhando hoje pra abrir. Gente, Hortifruti da Avó tem tudo selecionado. Lembrando que tem um episódio da Eliana aqui explicando como escolher frutas, como escolher legumes, tudo. Então, se você não assistiu ainda, corre pra assistir. No Hortifruti da Avó tem a opção de vocês mandarem a lista de produtos que vocês querem pra semana e eles te entregarem no conforto da sua casa. Então não tem mais desculpa, não é nem pra dieta não, é pra comer bem, né, Tetê? Comer saudável. E outra coisa também, né, Cris? Se você tá ruim de grana, fala assim, ó, eu tenho R$50, o que dá pra comprar? Eles montam tudo selecionadinho pra você, tudo que você precisa, dentro do que você nutrientes que você precisa pra semana toda. O Hortifruti da Avó, olha, muito obrigada. Obrigada. Perdoa, viu, meninas? O engasgo aqui. Imagina, tem pastilha, fica à vontade, Obrigada. tá? Músicas e séries realmente vão ajudar nesse processo de aprendizado? Muito. Não sei vocês, mas, por exemplo, eu gosto muito de música. E quando eu gosto de uma música, a gente faz o quê? A gente vai ficar ouvindo ali, vai tentar cantar junto e tudo mais. Então, assim, uma música em inglês que você quer tentar cantar, com certeza, a hora que você faz a associação ali daquela música com aquelas palavras que você ouviu, você memorizou aquela palavra e você não vai esquecer tão cedo. E toda vez que você ouvir a música, você vai lembrar. Então, o processo de memorização, ele envolve essa associação. Tanto é que, por que a gente não recomenda a tradução? Por que eles falam de, a tradução é um método mais antiquado e ninguém aprende? Realmente, se eu falar pra vocês, se vocês me perguntarem qualquer coisa agora, Tamiris, como que é tal coisa em inglês? Eu respondo pra vocês. Vai passar 10 minutos. Se eu perguntar, vocês não vão lembrar. Por quê? Não houve uma associação, não houve uma contextualização daquele vocabulário, daquele idioma. Então, não vai. Tranquila. Quer mais um pouquinho de água? Quem faz? Acho que ainda tem. Gente, vamos aproveitar pra gente já falar dos nossos próximos patrocinadores. A Mauri Contabilidade está com você em todos os momentos. Lembrando que agora a gente acabou de passar na época do leão, mas não é só nessa época que a gente tem que lembrar da contabilidade, é durante todo o ano, para quando chegar a precificação, quando chegar a declaração do imposto de renda, você consiga fazer de uma forma simples e descomplicada. Não tem necessidade de entrar em desespero, porque eles vão te ajudar na entrada de nota fiscal, precificação, facilitar tudo para vocês. Entre em contato com o pessoal da Mauri Contabilidade, que as meninas são super treinadas e estão à disposição para te ajudar. Foi? Quer mais um pouquinho de água? Obrigada, chorando já. É muita emoção. Não, resfriado acaba complicando, né? Nossa. Professora, a gente usa muito a voz. Não tem ninguém que tá passando desse resfriado, né, Não, gente? O balcão de farmácia tá complicado, porque as pessoas chegam tossindo, espirrando, e falam, gente do céu, hoje eu não saio com isso daqui. Aí o tempo não colabora porque fica quente, fica frio. A gente usa muito ar-condicionado, toda vez esquenta, né? Complica. É complicado. Tamiris, quem quer crescer nas redes sociais? O inglês faz diferença? Com certeza. Hoje a gente sabe que os maiores influencers são americanos, ou os que não são acabam também divulgando os vídeos em inglês, né? Então, para você entender o que é tendência, o que tá na moda, o que você pode fazer ali para alcançar o maior público,
se você tem um segundo idioma, né, com certeza vai ser bem, como se diz, você vai conseguir alcançar muito mais pessoas, né? Até para entender o que está sendo falado, o que realmente é para ser proposto ali, né? Exatamente. Muitas das trends que vêm, primeiro vem em inglês para depois vir pra gente traduzir e adaptar, né? Então, Sim. o inglês está sempre em primeiro lugar, né, gente? Não tem como. É fundamental. Sim. Existe algum mito que você gostaria de desmistificar do inglês? Sim, dessa história de que, tô muito velho para aprender, ou tipo, nunca vou conseguir aprender isso, né? Eu acredito que não existe isso. Hoje, a gente tem muitas metodologias que podem ser adaptadas, inclusive a maneira que cada um aprende, né? Então, por exemplo, eu sempre aprendi muito, não sei vocês, né? Depois vocês me contem, meninas, como que vocês aprendiam na escola? Tipo, eu tinha que ouvir o que a professora estava falando e anotar. E depois, quando eu estudava, a hora que eu lia as minhas anotações, eu sabia, tipo assim, exatamente onde eu tinha anotado cada coisinha, né? Então, hoje a gente sabe, assim, são vários tipos de inteligência e logo cada inteligência, ela também vai aprender de uma certa maneira. Então, tem a pessoa que é mais visual, tem a pessoa que é mais auditiva, tem a pessoa que é sinestésica, que nem eu descrevi pra vocês, que é esse caso que a pessoa tem que ouvir, ver e anotar, né, fazer mais coisa, como se diz, colocar em prática, né? Vocês, como eram na escola? Nossa, eu tinha que ficar escrevendo. Principalmente em inglês, eu ia decorando, escrevendo, aí eu via se estava certo, vinha e voltava de novo. Nossa, que de verbo, gente, que inferno que era aquilo. Então, aí nesse caso, se você aprende melhor escrevendo tudo, como que seria, né, a melhor metodologia para você aprender? Então, você vai buscar uma metodologia ali que você talvez pratique. Então, o que você sabe que se você pratica, se você faz as suas anotações, você vai aprender melhor. Então, é o que eles falam, né? Se você coloca o gato para escalar a árvore, ele é excelente. Se você coloca o peixe, não vai dar certo. Então, a gente tem que buscar ensinar também de acordo com que o aluno a melhor maneira com que ele vai aprender, né? E isso vocês fazem na Fanon. Sim. Esse tipo de avaliação, qual que é o melhor desenvolvimento, melhor desempenho, antes de vocês começarem a metodologia. Na verdade, a metodologia ela já é focada na prática, na conversação, que volta àquilo que eu falei para vocês de a forma natural de aprender, que é o aprender falando. Pensa na criança pequena, né? Você não vai ensinar a criança primeiro a escrever e a ler e depois a falar. Você vai ensiná-la a falar. Ela vai literalmente aprender aquele idioma falando. Então, o que a gente faz na Fanon é isso. Você vai literalmente aprender um novo idioma com práticas, com conversação. E não com aquela coisa de, tipo, literalmente, né, gente, socar a gramática na pessoa, achando que se ela entende a estrutura gramatical, ela vai ser capaz de formular uma frase. Não é bem assim, né? A gente sabe que não é por aí. Depois dos 30, não fica mais difícil aprender? Ou existem métodos que podem facilitar? Eu acredito sim nessas metodologias novas, né? Hoje já tem muitos estudos de novas metodologias, né? Inclusive a metodologia que a Fanon aplica, ela é chamada de abordagem comunicativa, que é a metodologia mais atual que tem de sistema de aprendizado, né? Ou seja, que é as pessoas, principalmente no segundo idioma, né? Aprendizado do segundo idioma, que as pessoas aprenderem através da comunicação. E não desse esquema antigo, que inclusive é o que acontece nas escolas regulares, de tradução, de interpretação de texto, que a gente sabe que não funciona, né? Então, e depois dos 30 que eu imagino assim, as pessoas estão mais ocupadas, estão com a cabeça muito cheia e às vezes não tem tempo para dedicar. Por que o adolescente aprende tão mais rápido que o adulto? Gente, o adolescente tem boleto pra pagar, não. O adolescente pode ficar o dia inteiro no TikTok, ouvindo ali, né, se expondo a língua o tempo inteiro, e a gente tem que trabalhar. Tem que cuidar de casa, tem que dar conta de tudo, e o tempo que você tem ali para se expor ao idioma, para você aprender, acaba sendo mais limitado, né? Então, eu acredito que a dificuldade do adulto não é porque ele é mais velho, é justamente as limitações que vêm com as responsabilidades de ser mais velho, né? Trabalho, emprego, cuidar de casa, às vezes, né? Pessoa que não trabalha, mas a mãe que tá em casa, tá com os filhos, então é mais limitação de tempo mesmo. Sim. Desculpa, Cris. Como que
que a Phenom torna esse aprendizado mais acessível? Olha, nós temos bastante projetos que a gente faz para trazer o inglês a todos, né? Inclusive nas escolas municipais e públicas. Geralmente a gente trabalha com concurso de bolsas, com sorteios. Já fizemos ações esses tempos para trás. Nós fizemos um campeonatinho de beach tennis para celebrar o Dia da Família, né? E a inscrição era 1 quilo de alimento não perecível, né? As pessoas que participavam iam entrar com alimento, a gente doava o alimento, e os parceiros que participaram, a gente distribuiu o brinde, sorteou bolsas também, quem quisesse participar, foi aberto ao público. Então, assim, todas essas iniciativas que eu posso, que a escola, né, que a gente pode prover para a população daqui de Alfenas, a gente tenta fazer. Inclusive uma pessoa que chega lá e fala, olha, eu tenho muita vontade de aprender e eu não tenho condição. Então, não é pelo dinheiro, é pelo que a gente pode realmente acrescentar como sociedade. Então, eu tento sempre entender caso a caso e facilitar, né? Tornar o sonho das pessoas mais possíveis, o mais perto possível, né, do que elas podem. Você já resgatou algum aluno que ia desistir por falta de condições financeiras? Sim, a gente acaba trabalhando muito isso, né? Acaba sendo uma coisa bem comum. Às vezes as pessoas estão num bom momento e resolvem fazer um investimento. Mas a gente sabe que pode ter alguma alteração, pode ter uma mudança e quando vem a pessoa falar, olha, eu não tenho mais condição. Só que a gente não vai impedir que a pessoa estude por conta disso. Então a gente trabalha da melhor maneira junto com a pessoa ali, faz uma renegociação, faz um trancamento de contrato para que ela continue estudando. Enfim, lá a gente, como diz, só pra morte que a gente não dá jeito. O resto, ó, a gente faz qualquer negócio. Qual o diferencial da Phenom para as demais? Além da rapidez no aprendizado, né, é realmente a metodologia focada em conversação. Qualquer outra escola que fale que tenha metodologia focada em conversação, pode ser que tenha realmente, mas não tão eficaz, não tão eficiente quanto a Phenom. Né? A gente sabe, a gente vê alunos, né, eu mesma comecei com uma turma de adultos, que eles começaram no livro iniciante, né, e todos realmente nunca tinham tido contato, né, nós estamos caminhando para o 3º livro e hoje eu já dou aula praticamente em inglês e eles entendem e se comunicam, então assim, isso 1 ano e meio, então é muito, muito gratificante ver que não é só o meu trabalho como professora, mas sim a metodologia que é aplicada e que realmente funciona, então isso é uma prova do diferencial da Phenom. Qual história mais te marcou como professora? Esses tempos para trás, um aluno me procurou e falou, Tamires, você lembra de mim e tal? E eu falei, desculpa, não. Porque é muita gente, né, gente? É muita gente, é muito aluno. Eu dei aula em Areado em 2015, então além dos alunos de Alfenas que eu dei aula também para Areado e praticamente era a única escola da cidade, então eu dei aula, como se diz, para Areado inteiro e era muita gente, eu não lembrava, né? E aí acabou que eu lembrei e falei, então, Tamires, devido às suas aulas, tudo, hoje eu tô querendo abrir a minha escola de inglês também. Que legal! E ele me procurou para saber tudo, então assim, foi muito gratificante, né, dele me ver assim como uma pessoa, uma referência exatamente para buscar, então eu fico muito feliz. E fora os alunos, né, que sempre falam que aprenderam comigo, tudo, ou que, sei lá, se de alguma forma eu ajudei e para eles teve algum retorno, eu já sou muito grata, né, afinal, quem é professora, a gente é isso, né, gente, a gente ensina literalmente por amor, para ver mesmo as pessoas realizando sonhos e se destacando, ou seja, conseguindo o que elas tanto querem, né? Sim. Você ensina aquelas frases, assim, úteis de aeroporto, do passo a passo, sim. de como a primeira viagem? Lá a gente, assim, a escola já tem o livro, eles já são voltados para as conversas do dia a dia, né? Mas o professor, a gente acaba sempre trazendo alguma curiosidade, alguma coisa. A gente acaba complementando as aulas também, caso a caso dos alunos. Lá na escola, a gente tem uma aula que chama auxílio profissional. Então, por exemplo, digamos que você esteja fazendo aula lá com a gente e aí você fala, Tamires, eu vou viajar mês que vem. Será que não tem como você fazer uma aula comigo, ter esses vocabulários aí de aeroporto, isso tudo? Opa, na hora. A gente prepara a aula, exatamente. E você vai ter ali
essa aula direcionada, específica para esse seu propósito de viajar. Então, o mesmo pode acontecer para áreas específicas. Tem muitas pessoas que estão no mestrado, doutorado, e que, exatamente, querendo ou não, tem um vocabulário muito específico. Às vezes, professor, eu tô com um artigo para ler aqui, tô com dificuldade, será que a gente poderia marcar essa aula para você me ajudar a interpretar, ler esse artigo? Então, assim, temos essa possibilidade dentro do contrato lá da escola para que o aluno desfrute dessa ferramenta e amplie mais ainda os estudos. Que maravilha. Mesmo morando no Brasil, você acha que o inglês é fundamental? Sim, hoje, como vocês podem ver, a gente já incorporou também, inclusive, né, no nosso vocabulário, muitas palavras em inglês. Então, se a pessoa não tem noção nenhuma de inglês, ela não vai viver no dia a dia, né? Porque, assim, tá tudo, né, gente? É Play, é Crush, é TikTok, é Reels, Stories, ou seja, nada em português, né? Então, acaba que, assim, faz muita diferença, sim. Ainda mais que a gente é muito influenciado pela cultura americana, né? Então, com certeza. Até para um currículo mesmo, né? E também, hoje em dia está cada vez mais procura de pessoas bilíngues, né? Sim, hoje o bilíngue digamos, seja o básico, né, gente? Hoje você ter mais uma língua é o básico e principalmente o inglês, independente da área, porque a gente sabe que empresas grandes ou menores, ou que se você vai começar o seu próprio negócio, em algum momento, parece que sempre a gente vai precisar ali do inglês. Então, tendo o inglês ou um segundo idioma, que seja o espanhol, né, também abre portas, porque afinal também aqui na América do Sul, a maioria dos países também falam espanhol, também já é uma possibilidade, abre um leque muito maior de oportunidades para quem não quer ficar no Brasil, ou que seja um emprego home office para uma empresa multinacional, né. Sim. Qual foi o maior desafio durante toda a sua jornada? Maior desafio? Agora um momento fora parar de tossir, gente. Deixa eu ver. Esse da tosse tá todo mundo, meu né? Deus do céu, é a entrada do inverno. Olha, eu acho que eu adquiri da experiência, né? A gente passar por processos que são essenciais de maturidade, de aquisição de experiência para que a gente consiga ter, assim, uma sensibilidade maior para atender um aluno, para lidar com pessoas. Hoje, como dona do meu próprio negócio, eu vejo que a gestão de pessoas é extremamente importante, né? Principalmente extremamente difícil. Extremamente difícil. Então, gerir pessoas, para mim, até o momento, foi o meu maior desafio. O que te motiva em continuar? Acreditar que com a escola, com a transmissão do conhecimento que eu consigo passar, eu estou realmente ajudando as pessoas a buscarem os sonhos delas, a, sei lá, avançarem, melhorarem. Afinal, acho que a gente não vem no mundo à toa, né, gente? Se for fazer ruindade, nem vem, né? Pelo amor de Deus. Mas se a gente pode colaborar de alguma forma, eu, graças a Deus, achei minha vocação, que realmente é ensinar. Sinto muito prazer, eu sou muito realizada em ensinar. Mesmo que eu tenha que, sei lá, fechar a escola e voltar a dar aula ali online, eu vou estar feliz de qualquer maneira, porque realmente é a minha vocação. E eu acho que a partir do momento que você ama o que você faz, né, ou aprende a amar o que você faz, isso já muda tudo e é o que leva a gente a continuar e todo dia querer melhorar e tá aí. É isso aí. Tem como aprender o inglês sem decorar as gramáticas? Tem. É o que a gente fala de ir aprendendo as expressões. Igual, por exemplo, todo mundo já sabe que o hello é hello. E não porque você foi lá e ficou traduzindo que o hello é o olá e o hi é o oi. Enfim, você memorizou aquela expressão, fez aquela associação, lembra que eu falei pra vocês. Aí, da mesma maneira, a gente passa para um good morning, que a gente sabe que good morning é o bom dia. E não é porque é literal, mas certas expressões a gente vai memorizando, porque não pela tradução, mas porque a gente aprendeu que é aquela maneira. É igual como a gente aprende um ditado, né? Tipo, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Quando a gente é criança, a gente repete. Você entende perfeitamente aquilo que você está falando, todo o significado daquilo? Não, mas você aprendeu daquela maneira, não é? E aprendeu quando usar. Então, o inglês vai ser da mesma maneira. A partir do momento que vocês vão aprendendo mais expressões, como se diz assim, jargões mesmo, e como utilizá-los mais rápido.
Que bom. Tamires, aqui, ó, você já tem 2 matrículas certas, tá? Ai, que bom, que bom. Ó, você falou dos 4 anos, já me interessou muito, mas eu falando assim, ó, vai ter que ser 3, porque senão eu vou ficar perdida em casa, Não, né? nem 4, são 2, tá? São 2 anos. São 4 livros, 2 anos. Um livro por semestre. Sério? Sério. Nossa, Sério. que bacana! Do iniciante até você sair com uma fluência, entendendo, conseguindo se comunicar, 2 anos. Eu acho que eu tenho 2 filhos, né? Um de 4 e um de 7. Eu acho que se colocar os 2 juntos, a probabilidade dos 2 saírem melhor, eu acho que é maior, né? Você fala Porque os dois um na mesma comunicando sala? com o outro. Não, acho que vai ter que ser em Não, salas diferentes, sim, você né? fala assim, os 2 no aprendizado de modo geral. Sim. Sim, com certeza, porque um vai comparar com o outro, um vai perguntar pro outro, tem sempre o desafio de... Você vai ter que entrar junto pra poder entender o que Vai eles estão ter falando. que ser 2, vai ter que ser 3, porque senão eu vou ficar boiando literalmente. Não, mas eu tenho várias amigas que elas falam assim, amigas, estuda com fulano pra mim, porque, né, vai ter prova de inglês, eu não tô sabendo, e aí a gente, inclusive lá na escola, a gente tá até oferecendo pros alunos das escolas regulares marcar aulas de reforço. Nossos professores estão à disposição, porque, gente, eu sei o que é perrengue de estudar com o filho, né? É terrível. Então, assim, no meu caso, o inglês não é o meu problema, mas eu tenho certeza que a hora que vier a matemática, a área de exatas aí que eu não me dou muito bem, eu também vou procurar quem sabe, né? Então, lá na escola a gente faz isso, tem essa ajuda também, e eu acho que é muito importante. E eu acredito, sim, nessa questão dos irmãos aprendendo juntos, porque eles comparando e conversando ali, um vai ficar perguntando pro outro, você não sabe como é que é azul em inglês, e o outro vai falar, sei sim, entendeu? E nisso, sei lá, brincando, um cutucando o outro, eles estão aprendendo, estão memorizando ali, ó. Você acha que hoje, com o YouTube e essa diversos desenhos que tem, né, todos em inglês, ajudam as crianças a desenvolverem? Nossa, demais. E tem um caso, como se diz, concreto pra vocês, tá, gente? Como é que eles falam, como é que é o ditado? Casa de ferreiro, espeto de pau. Meu menininho, quando ele tinha uns 2, 3 aninhos, ele sempre foi muito esperto. Ele já sabia ligar a televisão, já colocava no YouTube Kids e ele assistia desenho só em inglês. E todo mundo falava assim, que gracinha, Tamires, ele já fala inglês, você que fala com ele? Eu falo, não, aprendeu tudo no YouTube Kids, sozinho. Já falava as cores, os animais, os números, viu, gente? Tudo sozinho. Pergunta se a mãe falou um dia que a criança... Não falei, não dava tempo, né? Trabalhando e tal. Aprendeu sozinho. Então, ajuda muito. Por quê? É a associação, é o desenho, tá vendo ali? É claro, a gente não recomenda tela, né, gente? 100%. Mas pode ser usado como um instrumento, um aliado ali para promover esse processo de aprendizado mais rápido. É a seleção de bons desenhos, na verdade, né? Exatamente. Porque hoje eu acho que a seleção de quais canais vão ficar disponíveis para a criança é muito importante, porque sim, tem que filtrar. Tem muitos de luta, de guerra, de tudo que trazem malefícios, mas tem muito desenho educativo. Sim. É saber selecionar o que a sua criança vai poder realmente estar assistindo. O meu, eu gostava na época de um que eu sempre recomendo para as mães, ele é maravilhoso, ele é da BBC lá de Londres, sabe, da Cambridge, chama Number Blocks, é em inglês, com os numerozinhos, então eles aprendem o inglês a somar, a dividir, a multiplicar, as musiquinhas, até a gente canta junto, vocês não têm ideia. Eu ficava na televisão junto com meu filho assim, assistindo parada, de tão bonitinho que é, chama Number Blocks. Um amor, tem joguinho, tem tudo, assim, o Nathan aprendeu super com o Number Blocks, ele cantava as musiquinhas, a gente ficava encantado, tipo, mal falava português direito, já tava cantando as musiquinhas em inglês. Mamães, fica uma dica aí pra vocês, né? Um super desenho que vai ser super educativo, vai tirar os seus filhos, porque tela hoje em dia é impossível, 0 não tem como. Quem fala não tá mentindo, porque não tem como deixar. A questão é limitar o tempo e que esse tempo seja usado também da melhor maneira possível, né? Então, hoje, eu falando de aplicativos, né, que eu aprendi, o que eu tava aprendendo espanhol, eu fiz uma conta pro meu filho de inglês. E ele ama, porque ele fala assim, mamãe, deixa eu jogar o aplicativo. Aí eu falo assim, filho, não é jogo, mas pode. Esse joguinho eu faço questão que você jogue, porque sabe que vai estar lá aprendendo tudo. Esses joguinhos são liberados de aprendizado. Sim, são sempre bons. É o que eu falo, né? A criança, ela é mais lúdica. Até a gente, se a gente pega um joguinho, alguma coisa que distrai, a gente não aprende rapidinho. Então, por que não utilizar das ferramentas que a gente tem? E ser de forma divertida, melhor ainda, né, gente? Melhor do que ficar ali no sacrifício de uma coisa que, ai meu Deus, tem que estudar isso agora, né? Então, Você contou pra gente que tá aprendendo agora o francês também. Sim, pela escola.
Na Feno? Na Feno. Tem francês? Sim, lá nós temos o inglês, o francês e o espanhol. E você já ser fluente em inglês te facilita ou não no caso do francês? Facilita, né? Antes de vir, né, falei, vou preparada para esse podcast, né? Coisas possíveis e tal. Eu tava até confirmando aqui, tá, gente, com a AI do Google, tá? Mas, assim, quem já fala um segundo idioma tem uma capacidade maior de multitask, que fazer mais coisas ao mesmo tempo. E fora que a gente, assim, você consegue ter fazer uma leitura melhor do ambiente, o que está sendo falado e o que não está. Então, quando você já vai aprender um terceiro idioma, no caso, você já consegue fazer uma comparação muito maior de estruturas. Então, eu, por exemplo, para aprender o francês, para mim, eu comparo muito o francês com o inglês, porque me ajuda. Então, eu falo, essa palavra aqui é igualzinho no inglês, então eu já vou lembrar daquela palavra igual do inglês. Talvez não vai ser falada da mesma maneira, mas só de escrever igualzinho, pronto, eu já lembrei. Então, já tá em casa. Sim, tem uma certa facilidade. Acredito que ajude bastante, sim. Tamiris, e esses aplicativos tradutores que o pessoal usa, você acha que consegue aprender por eles também alguma coisa? Eu não vou falar que é impossível ou que não ajuda, sabe? Eu acredito que depende da maneira como é realmente utilizado. Mas o processo de tradução em si, puro, literal, ele geralmente não é tão bom. A pessoa, na verdade, acaba se tornando dependente da tradução. Ela pode até, às vezes, saber, mas ela vai ficar tão insegura que ela vai buscar o Google Tradutor, né? Ou Google, enfim, qualquer outro tradutor, para ter certeza daquilo. Então, ela acaba se tornando passiva e não ativa no aprendizado dela. Então, por isso que a tradução muitas vezes não é recomendada. Mas é claro, você tá no aperto ali da tua viagem, você não lembrou o raio da palavra, gente. É claro que você vai buscar o tradutor, né? Uma ferramenta, afinal de contas. Suzou, Cris? Lógico! Gente, eu fui pra Suíça, só tem constante naquele lugar, você não entende nada. Aí você aponta a telinha do celular, coloca na câmera e ele já traduz direto. Tudo, exatamente. E cardápio, que eu não fazia a menor ideia do que tava no cardápio. Você tira a fotinha dele, joga no Google Tradutor e vai traduzindo. Tudo. Não sai 100%, mas você consegue ter uma noção do que você vai comer. Não vai comer um cavalo, por exemplo. Exatamente. Salva vidas, né? Salva um jantar. Exatamente, né? Ao invés de você pedir frango, não vier um pato ou alguma coisa assim. Né? Tem uns que é meio complicado. Nossa, tem situações que são muito complicadas. E pra pegar metrô, gente, tem situação que é só no Google tradutor mesmo, porque... Mas aí é o que eu falo, são ferramentas que você vai usar na hora do aperto. Agora, para você usar como uma ferramenta de aprendizado, aí já não sei. Aí dependeria da pessoa, como ela tá usando a ferramenta, que tipo de, assim, método que ela tá usando ali para aprender, mas com certeza deve ser possível. Mas eu acredito que muito mais difícil, né, gente? Então, há outras maneiras, tem coisas melhores aí para se aprender, sem ser usando... Quais línguas vai ter na Fanon? Francês, espanhol e inglês. Você prefere aulas online ou presencial? Olha, eu acho assim, como professora, eu falo que vai depender do aluno. Tem gente que se sente muito mais confortável com a aula online, muito mais, porque ele tá ali no computador, no conforto da casa dele, e ele consegue desenrolar e fala bem, e quando vê a aula passa rapidinho e tá cada um no seu canto e sem problemas. Mas tem pessoas que não, que sentem mais a necessidade de estar ali com o professor, de tirar uma dúvida, de escrever, de mostrar. Então, assim, no caso, não teria uma preferência. Eu acredito que vai da necessidade do aluno mesmo. Quem se sente melhor com presencial, quem se sente melhor com o online. A única coisa que eu não recomendo é híbrido, tá, gente? É que a pessoa online, pessoa presencial, eu pelo menos fico confusa, não consigo. Então, assim, ou presencial ou online. Separadamente. Separadamente. Cada um no seu. Cada um no seu, exatamente. Cada um no seu quadrado. Ou você dá aula online ou você dá aula presencial. Você havia falado em off que o seu irmão também fez inglês e que seu pai colocou vocês dois bem cedo. Sim. Qual a importância disso para vocês? O que impactou na vida de vocês isso? Completamente, né? Porque hoje o inglês é a minha profissão e pro meu irmão é a ferramenta para ele executar a profissão dele. Meu irmão é técnico da informação, né? Trabalha para uma empresa internacional, então se ele não tivesse inglês, com certeza ele não estaria empregado.
ou estaria tendo só opções de trabalhar em empresas nacionais que não exigem o inglês. Só que a gente sabe que na área da tecnologia hoje, né, gente, principalmente quem não tem inglês, não tem como. Tudo do computador é inglês, né? Sim. Mesmo quem não, como diz, você pode até não gostar e fazer birra, mas você vai aprender, né? Sim. Mas no meu caso, pela questão de, né, ter sido, era um hobby, uma paixão, um hobby e se tornou minha profissão. Então, realmente... Tenho que agradecer muito meu pai, já não está mais aqui, mas agradeço muito ele e minha mãe, porque sempre fizeram questão de investir na nossa educação. Ambos meus pais eram professores universitários, então eles sabiam da importância do inglês desde sempre. Isso te influenciou? Sim, eu sempre, quando criança, eu sempre me via como professora. Eu não sabia ainda, mas eu sempre tive o desejo, sempre teve ali meio latente de, se der, qualquer dia eu vou ser professora, entendeu? Tipo, vou ensinar alguma coisa. Até mesmo quando eu fazia o direito, eu pensava de, qualquer coisa eu vou para a área acadêmica, né? Tô na faculdade, eu gosto de estudar, eu gosto de ensinar, então sempre foi uma coisa ali que com certeza me incentivou muito. Meu irmão não, meu irmão já não foi muito para a área acadêmica não, mas eu totalmente. Você não sente falta de direito? Sinto, assim, mais pelo fato de estar atualizada, sabe? Mas eu fico feliz que eu tenho feito, porque eu acho que o curso de Direito era um curso que ele tem que ser ensinado algumas das matérias, principalmente a área de direito dos direitos e deveres, direitos cívicos, direito do consumidor, e isso tinha que ter na escola, sabe, gente? Porque como se diz, é a sua vida, né? Então as pessoas têm direito de serem informadas o quanto antes. E quanto mais bem informadas, melhor a gente sabe, né? Mas não me arrependo, mas trabalhar com direito não sinto falta de jeito nenhum. Mas entender questões processuais, jargões, vocabulário, assim, eu fico mais tranquila de conseguir, né, lidar. Mas não que eu queira, viu, gente? Mas se precisar, a gente dá jeito. Tamires, assim, há muita diferença do inglês que se aprende nas escolas convencionais para uma escola específica de inglês? Sim, justamente pela questão da metodologia mesmo, né? Como eu falei para vocês, as escolas regulares, principalmente as públicas, né? Elas meio que pararam um tempo. E hoje os professores que dão aula são, às vezes, né, e muitas vezes hoje obrigatoriamente formados em letras, são formados, têm currículo, tudo, mas não tem fluência no idioma. Então, o que eles vão ensinar se eles não vão ensinar a falar? Gramática, tradução, interpretação de texto, a gente volta aqueles processos de aprendizagem que já estão totalmente obsoletos, né? Agora, a escola de idiomas, ela já tem que estar moderna, ela tem que estar adaptada à metodologia que vai ensinar mais rápido. Então, e fora que na escola de idiomas, além de você estar aprendendo o idioma, você vai ter o contato com a cultura, com todos os pormenores ali da língua, de tudo. Você vai estar imerso num ambiente específico daquilo, né? E eu falo para os meus alunos, quanto maior a exposição a algo que vocês querem aprender, melhor. E com o inglês é a mesma coisa. Quanto mais você se expor ao idioma, mais rápido você vai aprender. E os alunos, eles têm que se tornarem bem independentes no processo de aprendizagem deles, né? Hoje a gente sabe que o professor não é mais a figura principal. Vê-se que as pessoas aprendem tudo sozinha por vídeos no YouTube, né? Então, assim, a mesma coisa é o inglês, né? Hoje a gente sabe que tem gente que tem que ter um professor para guiar, mas não para ser a figura ali principal do processo de aprendizagem do aluno. O aluno tem que ser o principal autor no processo dele, né? O inglês americano e o britânico são muito diferentes ou não? Gramaticalmente não, mas o que muda são expressões idiomáticas, culturais mesmo, que cada país tem a sua cultura, né, em si, então, mas no mais são mais palavras mesmo, né? Tipo, em inglês americano fala truck, que é caminhão, e em inglês britânico fala lorry. Em inglês americano fala pants, em inglês britânico fala suits, enfim, né, são palavrinhas ali, mas de maneira geral não. Dá pra entender normalmente. Dá pra entender normalmente. Uma outra palavrinha que talvez você fique, nossa, o que ele falou? Mas assim, você falar de novo, dar uma confirmada, né? Não vai alterar tanto ali o contexto, né? Mas basicamente são expressões mesmo.
ou expressões mesmo, ou traços culturais de cada língua. Uhum. Você teve alguma dificuldade com a linguagem quando você chegou lá no Canadá? Com a linguagem até que não. Acaba que eu fui bem preparada, não sabia, né? Super insegura, mas estava assim bem preparada, não tive dificuldade em me comunicar. Mas tem choque cultural, né, gente? Afinal, são culturas diferentes. Temos muitas proximidades e tal, mas são culturas diferentes, né? Hábitos diferentes, tempos, climas diferentes. Então, assim, vai dando os choques ali, vai tendo aquela coisa, mas eu, pelo menos, me adapto muito fácil. Mas tem pessoas que ficam ali batalhando justamente nessa questão de choque cultural, né? Às vezes não só a barreira linguística, mas da cultura mesmo. Sim. Você ficou quanto tempo? 8 meses no Canadá. Você foi em intercâmbio para ficar em uma família ou já foi independente? Eu fui, um intercâmbio, como se diz, que eu contratei mesmo, mas era para trabalhar 4 meses e estudar por 4 meses. Tá. Estudar 4 meses e trabalhar por 4 meses, na verdade, né? E aí, o primeiro mês, geralmente a gente fica em casa de família justamente para as agências, né, nos indicam, justamente para facilitar esse processo de adaptação, né? Do que talvez você ir morar sozinho ou morar numa escola, assim, sem ninguém, né, gente? Acho que fica meio... Apesar que eu já era mais velha, mas facilita bem o processo. Só que eu acabei que eu fiquei praticamente 4 meses com a minha família. Até hoje eu tenho contato com a minha mãe do Canadá. Eu fui em 2013, viu, gente? Fez 12 anos. Nossa, e a gente criou um laço muito grande. Ela realmente, né, me tratou como filha e eu realmente tive uma mãe no Canadá. Pra mim foi uma experiência, assim, maravilhosa. Mas casos e casos, né? Eu, graças a Deus, tenho muita sorte. Você pensa em voltar? Eu já pensei muito, já quis muito, mas hoje, assim, não sei se eu voltaria para morar. Pensando no que eu passei, pensando hoje, né, hoje eu tenho um filho, meu marido, o que a gente talvez teria que mudar na nossa vida, na nossa rotina, abdicar aqui no Brasil para ir para lá, não sei se é um desejo. Tem férias. Férias, opa, na hora, né? É só falar, vamos, eu já termino, vou embora. A mala tá pronta. A mala tá pronta, não precisa nem levar muita mala não, lá dá jeito. Passa no Decathlon, já compra umas térmicas, resolvido. Não, já tá tudo pronto, só levar. Adoraria. Não voltei ainda por falta mesmo de oportunidade, de tempo, de muita coisa, né? A vida, como diz, a vida vai seguindo, né? Mas tenho muita vontade, sim, de voltar para apresentar, né? Para minha mãe lá do Canadá, minha família de lá, meu marido, meu filho, então tenho muita vontade, sim. A gente tem muitos trava-línguas em português. Tem trava-línguas em inglês também? Nossa, bastante. Tem umas palavrinhas com through, though, thought, though, although, que escreve praticamente do mesmo jeito e fala tudo diferente. Então, assim, tem hora que dá umas engasgadas também. Quais que são as frases que seus alunos mais travam? Deixa eu ver. Algumas palavrinhas que tem muito R, talvez tenha muita consoante, pouca vogal, eles geralmente travam. Ou muito, tem uma que é indefinitely. Que é tipo, indefinitivamente, né? Indefinitely. Então eles dão uma engasgada ali na hora de ler. Bureaucratic. Tipo, tem umas palavrinhas que são mais complicadinhas assim, mas a gente vai ensinando por parte, por vowel sound ali, vai dando certo. Entendi. Hoje você, além do francês, está estudando espanhol também, ou foi só para viagem? Não, eu continuo, tá? O aplicativo vive me mandando e-mail, tá, gente? Família, está sumido, desistiu, tá? Mas a hora que dá um tempinho, viu, gente? Como diz meu filho, eu vou lá jogar um pouquinho e revivo. Mas pretendo terminar o francês e fazer o espanhol lá na escola também, porque é bom que a gente já pega certificado, pega diploma de horas e tal, pra garantir, né? Sim. Então, quero fazer. E, na verdade, meu desejo é falar quantas línguas eu puder, né? Até porque o desenvolvimento de outras línguas faz com que a gente trabalhe uma área do cérebro que atrasa até a probabilidade de Alzheimer, né? Sim, é como a gente aprender matemática, eu tava lendo hoje, né? Que eu falei pra vocês que eu tava vindo preparada lá. O cérebro, para ele mudar de uma língua para outra, ele tem que fazer um exercício. Então, é como se a gente tivesse literalmente que estar raciocinando ali o tempo inteiro, né? Igual a gente tem que fazer conta, nossa, 9 mais 9, 18, 18 mais 18, sobe um, vai outro, né? Pelo menos eu sou assim, né, gente? Mas é a mesma coisa o inglês, né? Ou quando você vai mudar para outro idioma, você tem que parar de pensar no teu idioma materno
para ir lembrando da estrutura, de como que você vai falar o outro, então nisso você está ali exercitando o tempo inteiro. Então é um exercício cerebral mesmo, é um exercício cognitivo, e isso ajuda muito. Tanto é que volta na questão de pessoas que já têm um segundo idioma conseguir às vezes fazer mais coisas ao mesmo tempo, porque o cérebro já está acostumado ali a ir trocando de função mais rápido, né? Nossa senhora, eu já faço 50 coisas ao mesmo tempo, acho que eu não vou aprender mais um, não. Vai, o meu vai, Tico sim, e o faz Teco, eles bem. são doidão. Ai, gente, Eu prevenir já entro na Alzheimer. parte de pagar os boletos. Eu penso 50 coisas ao mesmo tempo. Eu acho que eu não Mas consigo aí, ó, memorizar nada. o segundo idioma vai vocês até organizar melhor esses pensamentos cognitivos, tá? Porque ajuda na flexibilização de pensamentos, organização, tudo, gente, só tem benefício, viu? Nossa, eu tenho uma agenda mental e ela vai mudando assim, ó, automaticamente. A cada hora, né, do dia já... É porque a prioridade muda de acordo com o que tá acontecendo. Só que aí vai apagando aquelas que eu comecei e não acabei. Nossa senhora. Eu falo, tem que anotar. Até hoje eu tenho agenda também, sabe, gente? Se eu não anoto, não existe buraco negro. E se eu não anotei e eu não fiz, então não era pra ter sido. Então, eu falo pro pessoal, se eu abrir a mensagem e eu não te respondi, pode mandar de novo, que ela já foi eliminada. Exatamente. Meu marido já fala, tá, Miri, você tem que fazer tal coisa. Eu falo assim, aham, vou fazer. Ele, faz agora? Não posso fazer agora. Então anota. Porque se não anotar, já era, viu, gente? Mas é assim, muita coisa, né? Mas eu acho que tá todo mundo, assim, nessa geração é muito corrido, né? Não é nem pra hoje, é pra ontem, né? Sim. Todo mundo quer tudo pra ontem, e isso vai deixando a pessoa cada vez mais acelerada, mais afobada, todo e é mundo, onde tá... uma crise, todo mundo muito ansioso Sim. em função de correria, da gente que se coloca nessa correria, né? Então, Sim. Meninas, temos caixinha de perguntas? Temos... Você vai conseguir colocar daí? Não, vai ser falado? Ah, vai ser falado? Você quer me dar o celular? Sim. Hoje a gente tá com um probleminha técnico, acontece nas melhores famílias. Mas não vamos deixar de colocar a Sim, caixinha. gente, lembrando que a caixinha de perguntas a gente sempre solta no Instagram antes, então se vocês não estão seguindo a gente no Instagram, @podfarmpodcast, fica ligadinho, dicas, sugestões, caixinha de pergunta para vocês participarem aqui com a gente também. Primeira perguntinha. Você acha importante aprender francês? eu acho que, assim, importante aprender um segundo idioma, gente, mas vai ali do propósito, do que a pessoa tá precisando, né? Francês ainda é, assim, uma das línguas também bem importantes, né, no mundo, então... E difíceis, né? Difíceis, mas assim, pega ali pra quem já tem o português, o espanhol, dá pra desenrolar bem o inglês mesmo, então acredito que... Nossa, eu não entendo nada sim. do francês, nada. É que é igual o inglês, escreve de um jeito, fala do outro É. e é isso, entendeu? Mas a gente vai indo, vai aprendendo. Aprende a vai indo, língua, né? É uma bênção. Parei no verbo to be e nunca mais evoluí. Tem solução? Graças a Deus tem, tá, gente? Inclusive lá na escola eu brinco com os alunos que eu falo, ó, vocês não vão começar pelo verbo to be, tá? Fiquem tranquilos, aí todo mundo até já relaxa, fala, ai, que bom. Já viu 10 anos na escola de verbo to be, né? Se fosse começar um curso pra começar com um verbo to be de novo, Nossa senhora, desiste na primeira. Não, tem sim, né? É o que eu falo, usando essas metodologias, trabalhando mais conversação, focando em diálogos, contextualização, a gente fica fugindo desses tópicos batidos que as pessoas focam mais só na gramática. Então, sim, dá para evoluir, sim, vai para frente. O verbo to be é muito importante, extremamente. Mas não é só ele, né? E a gente tem que aprender a usá-lo e não aprender ele sem conseguir usá-lo, né? Então, Não, a ideia não é mais começar pela gramática. exatamente, é sempre pelo se comunicando, do hello, goodbye, vamos lá. Eu sei escrever, mas não sei falar. Não fui eu, mas pode ser eu. Alguma dica? Sim, vamos investir aí em se arriscar. Gente, hoje essas tecnologias aí de inteligência artificial, a gente consegue se comunicar com eles. Então, assim, tá escrevendo, tá ouvindo, mas não tá conseguindo falar, bora conversar com o robô, gente, ou arruma um amigo. Tem que se arriscar. Assim, outra coisa que eu sempre falo para os meus alunos, né? A gente tá aprendendo uma segunda língua, às vezes porque realmente precisa, ou por vontade, mas a gente precisa aprender a se comunicar e não a falar a língua perfeitamente. Dando um exemplo, né? Quando o americano vem para o Brasil, ele aprende a falar o português, gente? Ele faz esforço para falar um português lindo, maravilhoso. E a gente acha uma gracinha falando o pão da queijo. Então, o mesmo serve. Quando a gente vai, a gente tem que passar uma mensagem clara.
Como a gente vai passar essa mensagem já é outro 500, né? Como diz o outro, it's another 500, né? Então, assim, que seja por mímica, que seja metade falado, mas a pessoa te entendeu? Você foi clara ali, a pessoa, como disse, atingiu o seu objetivo ali no que você queria falar? Beleza, tá sucesso, dali é só melhorar. Então, assim, não tenham medo, sabe? Se arrisquem, falem errado sim. Eu vejo que a gente aprende muito mais errando do que acertando de primeiro, não é? Todo mundo lembra muito mais dos erros que cometeu do que dos acertos. Então, o mesmo vale para o segundo idioma, né? Então, quanto mais errar, gente, melhor. Uma hora aprende. Eu já tentei colocar em casa, eu moro com um amigo, hoje a gente vai falar, tipo, no horário de almoço só em inglês. Mas aí acaba, que não sai nada, eu vou começando a ficar com raiva, porque eu não lembro o vocabulário. Mas aí você não lembra, depois que você não lembrou, aí você vai lembrar e depois você não vai esquecer nunca mais? Ai, não sei, mas eu começo não sei. A gente precisa voltar, Alexander, vamos marcar novos almoços. Eu vou aula de português aqui. Mas ajuda. Válido, claro que ajuda, porque assim, digamos que vocês, assim, desenrolaram um pouquinho. E ele falou, sei lá, uma palavra que você não tinha ouvido antes. Eu tenho certeza que você não vai esquecer, porque foi naquele momento ali da risada que ele falou e que você memorizou e pronto. Aquele processo de novo de associação, entendeu? Então é válido. E outra coisa, você tirou 5 minutinhos do seu dia para praticar. E isso que é o importante, que seja 5 minutinhos por dia. Então aumente a exposição. Quanto maior a exposição, mais rápido você vai conseguir, mais rápido você vai lembrando. E outra coisa, vai naturalizando, o processo vai se automatizando ali, né? Melhor que o almoço, vai ser o momento da fofoca, vai ter que ser em inglês, a gente vai saber da fofoca, porque fofoca edifica, gente. Exatamente. Alex, fofocas em inglês em casa agora. Espanhol é mais fácil por parecer com português? Depende. Assim, para quem tem essa facilidade de associar as palavras do português com o espanhol, sim, claro que vai ser bem mais fácil. Mas, assim como qualquer língua, tem coisa que é muito diferente. Então, essa facilidade de associar... Tem as pegadinhas. Exatamente, tem sempre uma pegadinha ali, né? Então, é sempre ficar mais atento a essas pegadinhas. Mas, se associar o português ao espanhol, aquilo que é parecido, ajudar, beleza, continue. Tem que ser, tem sempre procurar a melhor estratégia ali para aprender o mais rápido possível. Eu acho que essa daqui eu até já fiz. É mais fácil aprender outro idioma quando já se sabe o inglês? Eu acredito que sim, porque você já tem ali uma estrutura internalizada diferente da sua materna. E para você fazer a comparação ali e ir achando peças que se encaixem ali, como se fosse montar um Lego, né, gente? Tá ali 1000 peças, você já sabe juntar ali as vermelhinhas e as azuis. Tem que montar as amarelas agora. Pelos encaixes das azuis e das vermelhas que você já fez, você vai comparar ali, vai ficar mais fácil, não vai juntar as pecinhas? Então, acredito que funciona da mesma maneira. Existe algum segredo para aprender a falar inglês? Conta pra gente, pelo amor de Deus. Exposição, gente. Mete a cara, entendeu? Põe a cara no sol, vai ouvir música, vai ver série, vai ler livro, vai falar errado, entendeu? Lembra da mocinha que viralizou lá porque queria aprender inglês pra brigar? É isso, entendeu? Vai brigar em inglês, mas... Gravar vídeo, pagar mico, virar meme. E, novamente, né, o processo de aprendizagem, ele é único de cada um. Então, é buscar ali, entender como você vai aprender esse inglês. É brincando? É fazendo piada? É jogando? Tanto é que a gente sabe, né, hoje essa era gamer que a gente tá... Esse pessoal dos gamers aí, esses gamers, eles sabem todos inglês. E se você perguntar para vários, você já fez escolinha de inglês? Não, aprendi jogando. Por quê? Quase 24 horas imerso ali no jogo, o jogo todo em inglês. Ele tinha que se virar, não é? Então, é isso. É entender o seu processo de aprendizagem, sabe? Eu acho que cada um tem que buscar ali entender como eu vou aprender da melhor maneira. Eu gosto de música, então bora aprender inglês usando música. Ah, não, eu gosto de série, então vamos ler série. Eu gosto de livro, vamos ler livro e vamos procurar, né, sempre estar se expondo ali ao idioma, que seja ali 5, 10 minutinhos por dia. Isso. Encontrar uma forma que você se identifique melhor. Exatamente, exatamente. Que bom. Tamires, podemos fazer um bate-bola? Claro. Uma rapidinha? Okay. O que vier na sua mente, você diz? Nossa senhora, vamos lá, segura o filtro. Mas isso sem filtro. Ou vai sem filtro mesmo. Inglês ou português? Inglês. Canadá ou Brasil? Hoje não sei, Brasil. Inverno ou verão?
Ah, verão, total. Esquiar ou praia? Praia. Palavra mais difícil de falar em inglês? Nossa, a palavra mais difícil de falar em inglês? Não sei, alguma coisa com inconstitucionalissimamente, igual do português, não sei, não me vem na cabeça, não. Um paralelepípedo? Talvez. Palavra favorita em inglês? Ai, não sei porque schedule, que significa agenda, tá, gente? É uma pessoa bitolada, né? É isso, schedule. Uma agenda, tudo, né? É. Um aluno tímido ou falante? O falante, porque eu sou muito falante também, então assim, quanto mais fala, melhor, né, gente? A gente fala até pelos cotovelos. Solta então. mais. Mas eu gosto dos tímidos também, que eu gosto de ir ali infiltrando e quando vê ele tá falando igual eu. Sonho realizado? Minha escola. Que delícia. Uma frase motivadora em inglês? Em inglês, don't let your dreams be dreams. Não deixe seus sonhos serem só sonhos. É do Jack Johnson, tá, gente? Não é minha, não, tá? É letra, tá, gente? Que ó, citando, parafraseando Jack Johnson, viu? Ai, Tamires, que bom. Tem alguma frase, alguma mensagem que você queira deixar para o pessoal que tá afim de aprender inglês, mas que tem aquele medo, tem aquele receio, fala assim, ai, acho que eu não dou conta? Tenho. Comece hoje. Não deixe para amanhã e não deixe que medo, insegurança travem vocês de fazer qualquer coisa, principalmente um segundo idioma, porque a gente sabe, né, mais do que provado hoje, que abre portas, transforma vidas. Então, assim, só vai. Se der medo, vai com medo mesmo, entendeu? Qual o grande diferencial da Phenom? Porque o aluno que está te ouvindo vai escolher a Phenom. Lá ele vai encontrar um ambiente seguro, ele vai se sentir acolhido, e eu tenho certeza que com a metodologia ele vai se encontrar, porque lá ele vai aprender literalmente falando. Ai, que delícia. Tamires, infelizmente a gente está chegando ao final, foi um prazer ter você pena. aqui, aprendemos bastante. Tem algum Obrigada. recadinho que você queria deixar o pessoal de casa? Bom, quem tá aí com vontade de aprender um idioma, quem tá curioso, vai lá nos conhecer e não deixem de fazer nada por medo ou insegurança, né? Enfim, estamos aí, o que eu puder servir, estou à disposição de todos. Qual a rede social de vocês? No Instagram, alfenas.phenom, e Facebook também, mesma coisa, phenom.alfenas, nossa gente, errei meu Instagram, será? Phenom.alfenas. A gente deixa aí embaixo. Phenom.alfenas, isso, por favor, viu, gente? Pessoal, só por Jesus. Phenom.alfenas, tá, gente? O Instagram e o Facebook. E onde fica localizado aqui em Alfenas? Na rua Rui Barbosa, número 14. No centro. No centro, na praça mesmo, em cima da provedora de internet Top. Ah, sim. Ah, pertinho. Pertíssimo. Estamos aqui, ó, no coração de Alfenas. Faça acesso. Que bom. E as mamães aí de casa, assim como eu, já vai, matricule seu filho aí a partir dos 4 anos, não fique esperando a escola ensinar o inglês, porque não vai fluir direito, né? Não, vai ser mais devagar, viu, gente? Vai ser mais devagar. Então vamos lá, dar preferência, assim como o pai da Tamires fez, né? Sim. Foi um investimento muito bem pago, né, Tamires? Exatamente. Porque não foi só financeiro, mas foi realização de um sonho, né? Não é comprar um curso, né, gente? É investir no futuro, é investir no currículo, é investir no sonho, é literalmente um investimento, não é só uma parcela mais um mês, mas sim um investimento. Sim, sim. Tamires, a Personalize manda canequinha para todos os nossos convidados, para quem é daqui de Alfenas. A Personalize fica em frente ao Bradesco, uma empresa que entrega com muita agilidade, parte de canecas, taças, brinde, chaveiro, tudo que vocês precisarem, vocês encontram na Personalize com agilidade e qualidade. E a Potência mandou um quadrinho para você. Eu amei! Que lindo! Muito obrigada! Nossa, eu já vou pôr na minha sala, tá, gente? Para todo mundo que chegar e falar assim, ó! Já vai indicar pra assistir o podcast. Exatamente, não, já vou divulgar agora. Falar, galera, fui lá, tossi horrores, mas dá pra ver, dá pra entender, viu? Vai dar faz parte, certo, tá tudo bem. A Potência fica na Jovino Fernandes Salles, número 600.
Indo ali pro Pinheirinho, a Grazi, uma maravilhosa também, já esteve aqui com a gente. Pra quem não assistiu o episódio, procura o episódio dela, que também ela contou toda a história da potência dela. Foi um episódio muito emocionante. Grazi, muito obrigada pelo brinde. E se você está precisando de qualquer item de arte visual, quadros, fachada de loja, adesivar, manda mensagem pra Grazi que eles vão te entregar com qualidade e agilidade. E você que está aí, se você também quer participar aqui com a gente, contar a sua história, venha, deixa aqui inbox, a gente vai ter o maior prazer em estar atendendo vocês. É só mandar aqui no direct que a nossa Matilda vai te atender com o maior carinho. Inclusive, Tamires, a gente desafia a te indicar alguém para estar aqui com a gente. Quem daqui de Alfena você gostaria de ver aqui? Olha, eu vou indicar uma amiga muito querida, que ela é muito trabalhadora, tudo, a Eloda Tchê, conhecem? Sim. Ótima empresária, mãe, um exemplo de pessoa, viu, gente? Chama ela, fala pra Elo, fala, Tamires te desafiou. Elo, o desafio está lançado, aguardamos você aqui, viu? Já fica a dica. Gente, se você tem mais alguma sugestão, pode mandar pra gente também. Muito obrigada, Tamires. Obrigada foi um prazer ter você aqui. Desculpem, né, as interrupções. Imagina! Nossa, é normal. Faz parte. Todo mundo ensina. Foi maravilhoso. Muito obrigada. O pessoal de casa já segue a gente em todas as nossas redes sociais, @Podforma Podcast, disponível no Instagram, YouTube, Spotify. Se você vai pra academia, tá querendo treinar e aprender, assiste o Podforma Podcast ou escuta o Podforma Podcast, que a gente traz sempre convidados selecionados a dedos para estar aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Bye. Bye.